É nas crises que a gente se reinventa. Na vida é assim. Nos momentos que nosso time está ganhando, no momento em que nós estamos na ofensiva, a gente não percebe os erros, não percebe as contradições. Elas aparecem nos momentos de refluxo, nos momentos de derrota, nos momentos de recuo. Então, eu penso que toda crise, e olhando dialeticamente, quer dizer, olhando o processo em movimento, toda crise é bastante positiva porque ela obriga os sujeitos que estão na política, que estão nas lutas sociais, que estão no processo histórico, a se reorganizar, se repensar, se refazer e se reconstruir. É lógico que seria míope, ou seria miopia, ou seria má-fé, ou as duas coisas juntas, não reconhecer que nós tivemos avanços sociais, econômicos e políticos importantes durante esses últimos 12 anos de governo do PT, em coalizão com outras forças políticas. Mas também seria uma enorme irresponsabilidade não apontar os equívocos e os limites dessas alianças, dessa governabilidade, desse processo político que foi construído no Brasil. Um dos equívocos, ou um conjunto de equívocos, foi não avançar nas reformas estruturais ou reformas estruturantes, entre elas a reforma política, enfrentar o financiamento privado de campanha, que produz a privatização da política e que, por consequência, produz uma institucionalidade política cujo Congresso Nacional é o representante, voltado e hegemonizado pelo capital privado, pelos interesses privados. Outra questão importante que não foi enfrentada, e aí houve ilusão de classe, por consequência, conciliação de classe, foi o não enfrentamento do papel da mídia, e particularmente da Rede Globo de televisão. Os governos do PT não enfrentaram a mídia, quer dizer, nem sequer enfrentaram a regulação da mídia, como também não rompeu com o financiamento privado da mídia a partir de recursos estatais. E numa sociedade de classe que a mídia tem um papel fundamental na produção de hegemonia, na produção de ideologia, na produção de consenso, não fazer esse enfrentamento foi um crime, diríamos até uma covardia, para as tarefas que nós tínhamos que fazer de um projeto de mais longo prazo de disputa de hegemonia no Brasil. Uma outra reforma que não foi feita, e na minha concepção é também um grande equívoco, é você integrou 32 milhões de pessoas no consumo via crédito, via políticas de estímulo, políticas de incentivos, em que o Estado foi importante para fazer esse processo de inclusão, naquilo que nós chamamos de neodesenvolvimentismo. O que é isso? É a combinação de políticas capitalistas de distribuição, de produção, de desenvolvimento econômico, combinado com políticas sociais de distribuição de renda, de distribuição de direitos e de ampliação do papel do Estado. Enquanto o cenário internacional permitia essa bolha de consumo, essa bolha de crédito no Brasil, foi possível. Quando o cenário internacional, o contexto internacional, a crise internacional se aprofundou, essa bolha de consumo e de políticas públicas a partir do investimento do Estado entrou em colapso. E com isso entrou em colapso aquilo que nós chamamos de neodesenvolvimentismo. Com isso, a esquerda e os setores dos movimentos sociais começaram a sentir os efeitos na sua própria agenda, na sua própria atuação, na sua própria intervenção. A esquerda, na minha concepção e na concepção de várias pessoas que estudam o Brasil, que analisam o Brasil, setores da esquerda, tradicionalmente hegemonizados pelo PT, tiveram uma grande ilusão com o processo de conciliação de classe.
com aquilo que nós chamamos de república, de republicanismo. Pessoas chaves do governo, tanto de Lula como da Dilma, não cansaram de elogiar, ou de reconhecer, ou de vangloriar de que nós estávamos no Estado Democrático de Direito, nós estávamos numa república, que as instituições eram robustas, que as instituições eram sólidas. E se esqueceram de que instituições sólidas, instituições robustas, dependem da correlação de força. Luta de classe é essencialmente correlação de força. Quando você tem correlação de força favorável, você governa e implementa suas políticas. Quando você tem correlação de força desfavorável, você retrocede naquilo que você colocou como projeto político. E correlação de força não é uma coisa dos céus. E correlação de força não é uma questão de vontade. Correlação de força é uma questão de construção. Quando você tinha os instrumentos de Estado, os instrumentos de governo na mão para fazer política, fortalecer os movimentos sociais, fortalecer os sujeitos, essa base histórica que construiu o PT, a esquerda, os governos do PT, os governos de Lula, o governo de Dilma, você não aproveitou essa oportunidade histórica para fazer esses enfrentamentos. E deu no que deu. Os sindicatos se burocratizaram, os sindicatos se envelheceram, não só envelheceu do ponto de vista geracional, como envelheceu do ponto de vista do discurso, como do ponto de vista da narrativa. Perdemos a disputa da memória e da história com as gerações mais novas. Perdemos, relativamente, a disputa dos corações e mentes das gerações mais novas para a meritocracia, para a ideologia do individualismo e do indivíduo, para a ideologia da competição e do competitivismo, enfim, para as ideologias liberais. O que nós poderíamos ter feito e não fizemos, quando eu falo nós, não falo governo, falo todos nós da esquerda, é disputar corações e mentes no sentido de mostrar que essas políticas só foram possíveis porque houve vontade, porque houve correlação de força e porque houve intervenção política da classe trabalhadora, dos sindicatos, dos movimentos sociais organizados para conquistá-las. Esses direitos não vieram dos céus e também não vieram por osmose ou por produção espontânea. Elas foram produtos dos enfrentamentos, das lutas históricas da classe trabalhadora, que não começou no governo Lula, que vem de muito antes, que vem de 40, 50, 60 anos, a CLT vem desde os anos 30, o Estado Democrático de Direito e os direitos que nós conquistamos vêm desde os anos 70, desde os anos 80, então um acúmulo de força, um acúmulo de conquista que agora concentrou-se, acumulou-se e se tornou hegemonia. Quer dizer, nesse período mais anterior. E agora começamos a perder. O que nós temos que fazer, como eu falei no início, é tirar lições positivas da crise. Tem fatores muito interessantes acontecendo na conjuntura. Por exemplo, os novos movimentos sociais que surgem, ocupações de escola, um protagonismo muito grande dos movimentos feministas, um protagonismo muito grande dos movimentos LGBTs, uma presença muito forte de uma juventude proletária que estuda nas escolas públicas, não só defendendo o direito à escola como cidadania, mas defendendo o direito à participação política. Não é à toa que os governos conservadores, principalmente do PSDB, se especializaram em bater em professores, bater em estudantes, bater em mulheres, porque isso é o fascismo e é a expressão da crise. Esses movimentos é o que tem de novo. Esses movimentos é o que coloca na agenda uma reconstrução da esquerda e dos movimentos sociais. Se esse fôlego vai dar conta de consolidar um novo projeto, uma nova hegemonia, isso é só o processo histórico que vai dizer. Fato é que o golpe e esse novo bloco histórico que tomou o poder político no Brasil não vão resolver as contradições que são do capitalismo. Não vão resolver os conflitos, não irá resolver a desigualdade social, não irá resolver a absurda desigualdade entre ricos e pobres no Brasil.
porque eles não querem resolver. Então, quem vai resolver, ou quem colocou na agenda política os direitos dos pobres, dos trabalhadores, foram os pobres, foram os trabalhadores, não foi a classe dominante. Quem fez a revolução democrática no Brasil são os trabalhadores, os sindicatos, os movimentos sociais e os amplos movimentos sociais do campo e da cidade, e principalmente os movimentos que tratam de políticas específicas, de políticas transversais, de políticas de diversidade. Então, acho que esse momento agora é de reinvento. Eu não estou olhando as eleições municipais de 2016, não me movo por essa agenda. Também não estou olhando as eleições de 2018. Tem muita gente na esquerda que acha que essa crise é curta e pode ser resolvida daqui a 2 anos. Eu acho que é um processo mais longo, que a gente não pode se equivocar. E esses movimentos, essa efervescência que estamos vendo no Brasil, interessante, o Michel Temer ele é um governo tão ilegítimo que ele não consegue ir para a rua, ele não consegue ir em lugar público, ele só consegue governar de gabinete, só consegue governar por decreto, com um grande aparato de mídia apoiando, uma mídia golpista apoiando, porque ele não tem legitimidade popular, não tem legitimidade internacional. A mídia internacional caracterizou isso como golpe e compreendeu o que a mídia brasileira não compreende. Os governos, nenhum governo importante da América Latina nem da Europa reconheceu o governo golpista. Nenhum chefe de Estado telefonou, nenhum chefe de Estado marcou visita, nenhuma embaixada convidou, não tem nenhum evento. Michel Temer está sitiado. Sitiado. Só não desmorona mais rapidamente porque tem um aparato de mídia muito grande, da Globo, da Veja, do Estadão, da Época, da Isto É, que fazem parte do golpe, que garantem essa governabilidade provisória e ilegítima que nós vamos ter que derrubar. Nós vamos ter que derrubar. Temer não tem paz, não vai ter paz, não vai governar, não vai ter tranquilidade. Não tem pacto, não tem acordo, porque não tem pacto, não tem acordo com o interesse de classe diferente e ainda mais com o usurpador do poder, como foi o caso no Brasil. Então vamos ver o que vai desdobrar daqui para frente, o processo está aberto.